Olá, eu sou a professora Cláudia, sou professora de matemática e hoje eu vou contar a história para vocês de como surgiu os números, de como o homem aprendeu a contar. Se você olhar ao seu redor, tudo são números. Tudo ao seu redor gira em torno dos números. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, olhar o relógio para saber que horas são. Então, tudo gira em torno dos números. E você já parou para se perguntar quem descobriu os números? Quais as primeiras ideias de números que temos? Então, eu vou te contar. A história dos números. Os primeiros registros das primeiras civilizações de como o homem começou a contar estão na Babilônia e no Egito. Desde lá, quando o homem da caverna ele deixa de ser nômade e começa a se organizar em grupos, surge a necessidade de contar as coisas. E foi daí que o homem começou a associar as pequenas coisas do dia a dia aos objetos que eles tinham. Por exemplo, o pastor de ovelhas, no início do dia, quando ele soltava as ovelhas no rebanho, para cada ovelha que ele soltava, ele associava uma pedrinha para cada ovelha. Então, no final do dia, quando esse pastor iria recolher as ovelhas, ele tirava, à medida que cada ovelha passava à sua frente, ele tirava uma pedrinha do saco e associava àquela ovelha. Se sobrasse uma pedrinha no saco, significava que uma daquelas ovelhas tinha se perdido no rebanho ou alguém tinha roubado. Então, também eles usavam cordas e faziam nós, ossos de animais de grande porte, para fazer pequenos traços, até mesmo nas pedras, nas cavernas, tá? Então, vários objetos eram associados às coisas. Então, a ideia de número surgiu a partir da associação de objeto às coisas, tá? E aqui nós iremos ver como diferentes civilizações aperfeiçoaram esses métodos, tá? As representação numérica. Aqui os babilônios, ó, o número 1 era um tracinho, o 2, 2 tracinho, o 3, 3 tracinho e assim sucessivamente. Reparem que nesse segundo modelo, esse novo sistema já está um pouco aperfeiçoado. O número 1 continua sendo um tracinho, o 2, 2 tracinhos, o 3, 3 tracinhos, o 4, 4 tracinhos mais um embaixo. Então, todos esses sistemas de numeração, eles foram sendo aperfeiçoados. Imagine escrever 1 milhão em forma de tracinho. Seriam muitos tracinhos. Ainda bem que esse sistema hoje ele está bastante aperfeiçoado. O sistema de numeração egípcio, nós temos 7 números associados a 7 objetos. Por exemplo, o número 1 é apenas uma haste ou bastão. O número 10 é o arco de cesto ou o calcanhar. O número 100 é o pergaminho ou o rolo de corda. O 1000 é a flor de lótus, que é uma flor bem comum lá às margens do rio Nilo. 10.000 é o dedo dobrado. 100.000 é o girino, sapo, peixe. E 1 milhão, Deus acorcorado, que é o homem espantado. O sistema de numeração romano, também que é outro sistema de numeração com apenas 7 letras, né? E dependendo da posição dessas letras, elas podem formar diferentes números, né? O I vale 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Então, posicionando essas letras de diferentes maneiras, elas irão formar diferentes números. Sistema de numeração arábico ou decimal. É um sistema de base 10, formado apenas por 9 algarismos, né, de 0 a 9. Também é um sistema de valor posicional, porque dependendo da posição do número, o valor do algarismo pode mudar. Então, nós temos as unidades, as dezenas, as centenas, milhares, milhões e assim sucessivamente.
Agora nós iremos exercitar o que você aprendeu. Questão número 1. Utilizando algarismos, o sistema de numeração egípcio, escreva os números que representam. Letra A. O número do calçado que você usa. Então, aí na sua sala, verifique qual o número do calçado que você usa e escreva esse número em numeração egípcia, tá? Por exemplo, eu calço 35. Como que eu vou escrever o número 35 nesse sistema de numeração egípcia? Então, se o 10 é um calcanhar, eu vou escrever 3 calcanhares e 5 tracinhos, tá? Então, o número que eu calço é 35. Em algarismo egípcio, eu vou desenhar 3 calcanhares e 5 tracinhos. Letra B, sua idade, né? Por exemplo, se você nasceu em 2009, você tem hoje 14 anos. Digamos que você tem 14 anos. E escrevendo 14 anos na numeração egípcia, será um calcanhar e 4 tracinhos, que pode ser chamada de haste. Letra C, sua data de nascimento. Se você tem 14 anos hoje, você nasceu em 2009. Escrevendo no 2009 do sistema de numeração egípcia, né? Eu lembro que você tem que lembrar que a flor de lótus, ela vale 1000. Então, eu vou desenhar aqui a flor de lótus. Tá um pouco parecida não, mas é a flor de lótus, né? 2000 e quantos tracinhos? 2009, tá? Questão número 2. Utilizando algarismos, o sistema de numeração romana, escreva os números que representam. Letra A quantidade de alunos da sua turma, tá? Você vai verificar aí quantos alunos tem na sua turma. Tem 35 alunos, tem 40 alunos e vai escrever esse número no sistema de numeração romano. Digamos que a sua turma tem 40 alunos. Como escrever esse número no sistema de numeração romano, tá? Então, eu vou escrever o L, que vale 50, né? O X, antes do L, vale 10. Aqui já está o número 40, né? Então, na minha sala tem 40 alunos. Aqui está escrito na numeração romana. Letra B, a quantidade de meninas da sua turma. Verifique quantas meninas tem na sua turma. Tem 15 meninas? Tem 20 meninas? Então, digamos que tem 15 meninas. Como eu vou escrever 15 meninas em algarismo romano? Então, o X, que vale 10, e o V, que vale 5. 15 em algarismo romano. O ano que você está. Qual o ano que nós estamos? 2024, tá? Nós estamos em 2024. Como que eu escrevo 2024 em algarismo romano? O M vale 1000, né? O X vale 10. E o I e o V. Pronto. Questão 3. Marque o X no parêntese que contenha a única alternativa correta. O número 1444 corresponde em algarismo romano a... Primeiro, vamos desmembrar esse número aqui. 1444
44. Como que eu vou escrever esse número em algarismo romano? O 1000 vale quanto? M. 400. Eu sei que o D vale 500. E se eu colocar o C antes do D, vai virar 400. 40. Eu sei que o L vale 50. E se eu colocar o X antes do L, vai virar 40. E o 4 é o V, que vale 5, com o I antes do V. Qual a alternativa correta? Está na letra A. Questão número 4. Os símbolos que representam os números podem ser utilizados de diferentes maneiras. De acordo com as imagens, em cada item, classifique os números apresentados como quantidade, ordem, código ou medida. Na letra A, nós temos a imagem de um sabão em pó e 1,6 quilogramas. Então, aqui nos dá a ideia de medida. Letra B, nós temos um código de barra. Então, aqui, essa imagem nos dá a ideia de código. Na letra C, nós temos os troféus aí em posição. Segundo, primeiro. Então, aqui nos dá a ideia de ordem. A letra D também nós temos um código de barra. Na letra E, nós temos várias notas, né, de dinheiro. Então, aqui nos dá a ideia de quantidade. Na letra F, nós temos aí uma placa de um carro. Também nos dá a ideia de ordem. As letras, né, e os números representam a cidade de onde esse carro foi registrado. Na letra G, nós temos o quê? Um pacote de arroz, 2 quilos, 500 gramas. Aqui nos dá a ideia de medida. E na letra H, tem o coleguinha medindo a altura do outro colega. Nos dá a ideia de medida. Questão número 5. O rio Nilo é um dos maiores rios do mundo. Ele tem 6.741 quilômetros de extensão e corta o Egito de norte a sul. Como os egípcios representam esse número antigamente? Então, nós iremos escrever 6.741 em algarismo egípcio, né? Então, aqui, 6.000, vamos desmembrar aqui esse número. 6.741. Eu lembro que a flor de lótus vale 1.000. Então, aqui eu tenho que desenhar 6 flores de lótus. 700, eu vou desenhar 7 cordinhas, né? O 40, eu vou desenhar 4 calcanhar. E o 1, apenas uma haste. Então, você vai olhar lá naquela tabelinha que tem todos os símbolos e irá desenhar todos esses símbolos aí, formando o número 6.741. Muito obrigado, até a próxima aula.